Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vim falar a respeito de um dos novos lançamentos da Netflix, estrelado novamente pelo Adam Sandler. E o filme se chama Mistério no Mediterrâneo. Então, vamos lá. E pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer minha namorada que me deu essa camiseta bem legal aqui do Harry Potter de presente de aniversário. Ela vem inclusive com um bolso aqui, eu gostei bastante. Então eu queria agradecer ela pela camiseta. E ela me deu também essas espadas do Legolas aqui, muito legais. São duas espadas aqui, ó, como vocês podem ver. Não são nem as espadas, né? São as faquinhas que ele deixa aqui atrás. Então eu gostei bastante mesmo, elas são de metal mesmo. E como vocês podem ver aqui, ela é toda detalhada, ela é toda cheia de coisas desenhadas, então são itens bem legais e eu estou planejando comprar mais alguns. Então se vocês têm alguma dica de itens de colecionador como esse, digam aqui abaixo que eu vou tentar comprar. E como sempre, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, há cerca de 10, 15 anos, se não me engano, atrás, o Adam Sandler era um dos grandes sucessos de Hollywood. Todo filme que ele lançava fazia bastante dinheiro, não eram aqueles sucessos absolutos que batiam $1 bilhão, mas ele estava constantemente fazendo uma bilheteria suficiente ali para manter um filme atrás do outro. Ele começou a decair depois de algum tempo e ele fechou um contrato muito grande com a Netflix, que incluiu vários filmes, e se não me engano agora já é o quarto ou o quinto filme entre a Netflix e a Happy Madison, que é a produtora do Adam Sandler, que produziu a maioria dos filmes na carreira dele inteira. E obviamente que sempre existiram pessoas que não gostavam dos filmes do Adam Sandler. Eu particularmente adorava, eu assistia muitos filmes do Adam Sandler com o meu irmão, filmes como Golpe Baixo, a gente assistiu e reassistiu várias e várias vezes, e eu gostava muito de vários filmes que esse ator tinha feito. Eu passei a gostar um pouco menos quando ele começou a fazer filmes cada vez mais fracos. Jack and Jill, por exemplo, eu acho um dos piores filmes de todos os tempos, até que ele fechou esse contrato com a Netflix, que pelo menos a gente não tem que ir assistir nos cinemas. E eu diria que este novo filme, Mistério no Mediterrâneo, é o melhor desses filmes lançados em parceria com a Netflix. Tem alguns filmes bem ruins que foram lançados nessa parceria e alguns filmes que são até ok. Mas esse é o melhor de todos até o momento, na minha opinião, pelo menos, porque parece realmente que é um filme produzido, que tem um roteiro, que tem uma direção pensada, e não somente que eles deram $80 milhões na mão do Adam Sandler para ele fazer basicamente o que ele quisesse. Esse filme realmente parece ter uma linha narrativa, parece que teve um pouquinho, pelo menos, de trabalho por trás. E o filme começa basicamente como um livro da Agatha Christie, eu não sei se vocês já leram, é uma das minhas autoras favoritas, eu já li, se não me engano, 30 livros dela, e um dos meus personagens favoritos é o Hercule Poirot, que é o detetive dos livros da Agatha Christie, que lembra bastante o Sherlock Holmes em alguns aspectos, só que a grande diferença entre os dois personagens, pelo menos pelo que eu li de Agatha Christie e de Arthur Conan Doyle, é que o Poirot é menos apegado a provas físicas do que o Sherlock Holmes. Ele é mais apegado a provas testemunhais, a tentar descobrir que pessoa mentiu, enquanto o Sherlock Holmes define muito mais coisas por ciência, por pegadas no chão, por um cheiro estranho na casa, por alguma coisa que ficou para trás. Então acho que essa seria a diferença entre esses dois, que são possivelmente os maiores detetives da literatura. E a gente vê no decorrer desse filme o personagem do Adam Sandler fazendo quase que uma sátira desse tipo de detetives, porque ele é um policial que nem conseguiu se tornar um detetive, mas que mente para a mulher dele, interpretada pela Jennifer Aniston, que ele é um detetive. Ele, há muito tempo, ele falou que passou no exame para detetive, mas ele nunca passou. Então, desde o começo, eu já imaginei que esse filme seria uma sátira quase desse gênero de mistério. E a gente vê no começo do filme que o Adam Sandler e a Jennifer Aniston funcionam muito bem como um casal. A gente acredita até nos dois juntos, a Jennifer Aniston tá insatisfeita, que o Adam Sandler não faz nada romântico, e a gente vê que o Adam Sandler é pego de sopetão ali e eles acabam viajando para a Europa, que era um sonho de muito tempo atrás do casal, desde que eles se casaram, era o plano que eles tinham de ir para a Europa. E logo no avião eles encontram o Luke Evans, que é um milionário, que é um dos caras mais ricos do mundo, e a Jennifer Aniston começa a bater papo com ele e ele convida os dois para ficar com eles no iate, fazendo uma trilha ali pelas praias da Europa. E a Jennifer Aniston obviamente aceita e o Adam Sandler obviamente não aceita, ele recusa
esse convite, porque ele não gostou do Luke Evans, ele achou o cara bonitão, o cara suspeito, o cara ali que boa pinta, então ele se sentiu intimidado e não aceitou essa proposta. E eu gostei bastante da narrativa ter começado com esse convite estranho, porque se você já leu o livro da Agatha Christie, se você já leu livros de mistério, muitas vezes são convites assim, são coisas meio absurdas. Inclusive um dos maiores clássicos da Agatha Christie, que eu acho um dos melhores livros que eu já li, começa de forma bem parecida, com várias pessoas desconhecidas se juntando em uma ilha deserta, e é um dos livros mais influentes até hoje, que influenciaram muitos filmes de terror. Então a gente vê o Adam Sandler e a Jennifer Aniston se juntando a um grupo bem excêntrico de pessoas ricas, todas elas dependentes de um dos maiores bilionários do mundo, até que esse bilionário é assassinado. E o Adam Sandler e a Jennifer Aniston acabam investigando esse crime e tentando desvendar quem foi o verdadeiro assassino. Então acho que todo esse esqueleto do filme lembra bastante um desses livros de mistério, o que eu acho muito interessante. E por que eu acho que esse é um dos melhores filmes do Adam Sandler dos últimos tempos? Em primeiro lugar, sempre que eu assisto um filme do Adam Sandler, eu já tento definir logo de cara, é um dos filmes que ele faz uma vozinha irritante ou não? Se é um dos filmes que ele faz uma vozinha irritante, dificilmente o filme vai ser legal, dificilmente eu, pelo menos, vou gostar do filme, porque são filmes extremamente irritantes. E em segundo lugar, ele tem algum sotaque forçado, porque não só o Adam Sandler tem filmes que ele faz uma vozinha extremamente irritante, como Little Nick, como Sandy Wexler, como tem filmes que ele faz um sotaque muito carregado e muito forçado, como por exemplo em Zohan. E não, nesse sentido, o filme já começa bem, porque o Adam Sandler não tem sotaque nenhum, o Adam Sandler fala como ele mesmo, e ele inclusive tem aquele bigode que ele usou no último filme dele, que se eu não me engano é The Merowitz Diaries, né, que é um filme que foi um dos melhores filmes aí também que ele fez nos últimos anos. Que, lembrando, não foi um filme produzido pela Happy Madison, foi um filme onde ele somente atuou. E o segundo item que eu sempre olho nos filmes do Adam Sandler é: ele tá em algum lugar paradisíaco? Porque muitas pessoas falam, existe quase que um mito em Hollywood que o Adam Sandler, ele quer viajar, ele quer fazer uma viagem para algum lugar exótico, ele arruma um roteiro de filme rapidinho para gravar nesse lugar que ele quer viajar. Eu acho que não é verdade, mas ele vai lá e gasta 80 milhões de dólares para fazer um filme numa praia, para fazer um filme no Havaí, para fazer o filme em algum outro país. E nesse filme isso se mantém novamente, é o filme inteiro no Mediterrâneo, é o filme inteiro na Europa, e novamente o filme deve ter um orçamento muito alto para um filme de comédia, porque é sempre muito caro gravar no exterior. Mas esse filme consegue incluir essas novas locações no roteiro e eles trabalham a favor. Por exemplo, o barco que eles gravam o começo do filme todo, eu acho que é um ambiente muito legal para um mistério como esse, justamente por ser um ambiente fechado. E o mistério do filme em si, até o mistério que o filme tenta desenvolver, é legalzinho, não é um mistério extremamente inteligente, eu acho que poderia ter sido muito mais bem desenvolvido, mas foi melhor do que eu imaginava. Foi um mistério que envolveu vários detalhes, que muitas pessoas são suspeitas, depois se mostram inocentes, depois a outra pessoa é suspeita também, e o desfecho acaba de fato sendo um pouquinho surpreendente. Eu só acho que o filme se perdeu um pouquinho quando ele quis deixar de ser um filme de mistério e virar um filme de ação, um filme de aventura, tendo perseguição de carro, tendo lutas de porrada ali, tendo tiroteios, etc. Eu acho que é normal para filmes americanos se perderem nesse sentido, porque é muito comum que os filmes se rendam a esses clichês, principalmente filmes como esse. Mas eu acho que se eles tivessem continuado com o mistério e com a comédia até o final, eu acho que o filme teria sido melhor. A gente não precisava também daquele vale onde o Adam Sandler briga com a Jennifer Aniston, onde eles se separam por um tempo, que é algo, novamente, que é um clichê muito batido em filmes de comédia. Todo filme de comédia, principalmente que envolve um casal, tem que ter esse período onde o casal se separa, onde vai cada um para o seu canto, depois eles têm dificuldade para se reencontrar novamente. Então eu acho que eles não precisavam ter se rendido a isso, mas novamente é um filme do Adam Sandler e eu achei um filme muito divertido, é um filme que dá para aproveitar bastante. Eu tô dando uma olhada também pela internet, eu tô vendo que a reação do filme tá sendo bem dividida. Muitas pessoas que gostaram bastante dos filmes recentes, falando que esse é o pior filme do Adam Sandler. O que eu acho surpreendente, mas considerando que a pessoa gostou dos filmes recentes do Adam Sandler, eu acho que é natural que não goste tanto assim desse último lançamento, Mistério no Mediterrâneo, porque é um filme que é um pouquinho mais sério, como eu disse.
é um filme que parece ter um roteiro e uma visão definida, diferente dos outros filmes que parece que eles simplesmente ligaram a câmera e saíram gravando. Como o último filme entre o Adam Sandler e o Chris Rock, se não me engano foi o último filme dessa parceria entre a Netflix e o Adam Sandler, que simplesmente dá a impressão que foi isso que aconteceu, que eles simplesmente tinham a ideia do que gravar naquele dia, saíam, gravavam, voltavam e pensavam no que eles iam gravar no dia seguinte. Não parecia que o filme tinha um roteiro definido, um começo, um meio e um fim. E até mesmo o elenco tem vários atores muito bons, não só a Jennifer Aniston, como o próprio Luke Evans que eu citei, e não tem toda aquela galerinha que o Adam Sandler sempre insiste em colocar nos filmes dele, que eu acho que são legais quando o filme é mais escrachado, mas nesses filmes que tentam ser um pouquinho mais sérios, essa galera eu acho que acaba tirando um pouquinho da experiência, porque parece que ele faz questão de tentar incluir todo mundo e isso acaba afetando o roteiro. Se ele tenta incluir todos aqueles atores de forma forçada, o roteiro acaba perdendo força por causa disso. E apesar de ter muitas piadas com aquele humor bem baixo, que são praxe em filmes do Adam Sandler, esse filme tem também alguns momentos mais bem-humorados, mais divertidos e um pouquinho mais inteligentes do que outros momentos, principalmente pela dinâmica criada entre o Adam Sandler e a Jennifer Aniston, que, como eu disse, funciona muito bem. E no final do filme o desfecho até é previsível, até dava para prever mais ou menos o que ia acontecer, mas mesmo assim eu acho que foi executado de uma forma bem legal. Obviamente que não dá para você acreditar em nada que acontece, porque obviamente a polícia não ia conduzir as coisas daquela forma, e é praticamente o Adam Sandler e a Jennifer Aniston que decidem quem é o culpado, e a polícia simplesmente vai lá e prende, mas foi muito divertido, e obviamente você releva esses detalhes meio absurdos. E aproveitando esse final de vídeo também para frisar que a Netflix anunciou que esse foi o filme mais bem sucedido de todos os tempos, fazendo, se não me engano, 30 milhões de visualizações, né? 30 milhões de pessoas que assistiram esse filme em menos de 24 horas ou em menos de 3 dias. Eu não olhei exatamente quais foram os números, mas eu sei que o filme Mistério no Mediterrâneo bateu o resultado de Bird Box, que era até então o maior fenômeno da Netflix. E esse resultado seria uma bilheteria enorme aí, se fosse uma bilheteria mundial, seria pelo menos 300 milhões de dólares, se a gente considerar que mais de 20 milhões de pessoas assistiram nos Estados Unidos e a média dos ingressos americanos está em torno de 10 dólares, então somente nos Estados Unidos o filme teria feito 200 milhões de dólares, ou seja, estaria entre as maiores aberturas de todos os tempos. Como eu sempre falo, é bem diferente você pagar para ir aos cinemas, pagar 10 dólares, 12 dólares para ir aos cinemas e você assistir na Netflix, onde você já pagou o valor da mensalidade, então seria um filme praticamente de graça. Eu diria que menos de 10% disso iriam assistir o filme efetivamente nos cinemas, iriam pegar o carro e assistir, mas como é um filme que apareceu lá, muitas pessoas assistem. E até por isso eu estou extremamente empolgado para lançamentos como o novo filme do Scorsese, como outros grandes filmes que talvez não façam tanto sucesso assim no cinema, mas sendo lançados na Netflix, talvez muito mais pessoas conheçam essas obras. Então, pela direção, que é melhor do que a média dos filmes do Adam Sandler, pelas atuações, que são boas, tirando o Adam Sandler, que está sempre ali fazendo aquele mesmo papel, e pelo roteiro, que eu acho um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais divertido do que os últimos filmes, eu dou pro filme Mistério no Mediterrâneo 3 estrelas. Então, galera, vocês já assistiram o filme Mistério no Mediterrâneo? O que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.